Torcedores do Botafogo e Comercial denunciam a coação de flanelinhas nos estádios de Ribeirão. Um deles teve de pagar R$20 para não correr o risco de ter o carro danificado. O Paulo foi assistir ao jogo do Botafogo na segunda-feira e ficou indignado com a atitude dos flanelinhas. Ele teve de pagar R$20 antecipado para um deles por se sentir coagido. Falou que o senhor vai estacionar? Eu falei, vou estacionar, eu vou ao jogo. Então vem aqui, para. Eu falei, não precisa, eu vou parar por conta própria. Não, vem aqui, eu vou te indicar uma vaga, seguro, senhor, meu seguro. Eu falei, mas seguro como? Eu vou parar na rua. Não, vem aqui, eu vou ficar de olho. Tá bom. Aí a hora que você sai do carro, ele te cobra R$20, tá? Você é obrigado a dar esse dinheiro. Eu me senti coagido, vamos falar assim. Tá? Eu não me senti tranquilo. No jogo do Comercial desta quarta-feira, outros torcedores também tiveram problemas. Ele pediu para olhar o carro, eu falei que não, que eu tenho uns amigos meus que olham o carro para a gente aqui. Ele falou, quem tem uma conta da área aqui sou eu. Eu falei, não, filho, os caras estão aqui mais tempo na área aqui e eles que olham o carro para mim aqui. Abusivo, a gente já paga tudo, paga imposto, paga tudo e vai pagar para nem olhar o carro. A gente queria parar na esquina, se a gente descesse um pouco, se a gente subisse um pouco, ia parar na esquina e ficar regular. Aí ele pegou e queria que a gente descesse. O carro ali, não, a gente parou o carro aqui e para o carro aqui. Ué. A atividade dos flanelinhas é ilegal em Ribeirão e, segundo o advogado, ninguém é obrigado a dar dinheiro. A orientação é chamar a polícia no caso de insistência. Que nós poderemos ter constrangimento ilegal, ameaças, em alguns casos até extorsão, deverá ser investigado pela Polícia Civil e, se você for em flagrante, comunicar à Polícia Militar através de 190 para que ela faça a condução deste flanelinha até a delegacia. A atividade de flanelinha ela não tem uma regulamentação própria no município de Ribeirão Preto. Ou seja, hoje ela é considerada uma atividade legal e deve ser combatida pelo poder público. Existe uma ação civil pública para proibir a atividade dos flanelinhas nas ruas de Ribeirão, que foi instaurada em 2011 e ainda não teve a decisão da Justiça. Se for acatada, a Prefeitura poderá ser multada em R$1.000 por cada caso registrado, porque terá responsabilidade na fiscalização. Esta ação ainda está em andamento. Então, nós temos que aguardar a disposição do Tribunal de Justiça para que nós possamos ter um parâmetro de como proceder daqui em diante. Enquanto não sai esse resultado? Enquanto não sai o resultado de uma ação judicial ou não tenha uma regulamentação por parte da Prefeitura, a Polícia Militar e a Polícia Civil devem combater essas atividades. E, paralelamente, o município deverá criar um programa para cobrar desses flanelinhas a regularização junto ao município e também que fiquem burocraticamente cadastrados junto à Municipalidade de Ribeirão Preto. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Departamento de Fiscalização Geral da Prefeitura de Ribeirão informou que, embora haja uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para o combate da prática nas ruas do município, não existe uma lei que determina que o trabalho seja feito pelo setor e, por isso, não tem competência legal para realizar o serviço. Disse também que muitos dos casos envolvendo flanelinhas configuram crime de extorsão e a orientação é chamar a Polícia Militar. A PM não se pronunciou. Já a Câmara concorda com a reclamação dos torcedores. Diz que hoje tramitam na casa 2 projetos de lei que dispõem como postura municipal a regulamentação dos flanelinhas. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Pulse, a situação irrita bastante quem quer apenas assistir a um espetáculo de futebol. Aqui ao meu lado está o advogado Ricardo Alves Macedo. Doutor, a atividade dos flanelinhas em Ribeirão é ilegal. Então, o que fazer diante da coação deles? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Pulse, é você que nos prestigia. Observe, talvez esse seja um dos poucos pontos em que comercialinos e botafoguenses concordam, não é? Mas trazendo a seriedade que o assunto exige, ou seja, não há razões para que esse tipo de exercício ilegal de profissão subsista. Não é só no campo, no espetáculo, é em qualquer lugar, nas ruas, principalmente aqui na Avenida 9 de Julho. Ou seja, isso se trata de caso de polícia. Ninguém está pagando porque acha conveniente, porque quer ou até mesmo por piedade. Estão pagando os cidadãos porque estão sendo constrangidos a tal. Então você tem aí minimamente uma contravenção penal de exercício ilegal da profissão, você tem um crime de constrangimento ilegal e olhe lá se não for um crime de extorsão. Quando esse é praticado mediante a exigência, a violência ou a grave ameaça. Então a saída é
caso de polícia, tem que acionar 190 ou 153, chamando a Guarda Municipal também, que deve atender esse tipo de ocorrência. Essa deveria ser a atitude dos torcedores que estiveram incomodados com esses flanelinhas? Sim, claro. Aliás, as exigências têm sido tão grandes que, às vezes, o próprio flanelinha exige o pagamento antecipado, não é? Ou seja, é a privatização do espaço público, como se fosse um contrato de adesão. Você parou, você tem que pagar. Parou, pagou. Não é? Não é isso. A situação é o contrário. Quem cuida de segurança na via pública é a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Guarda Municipal nos termos da Lei 13.022. Então, não há que se falar em pagamento. Há que se falar em telefonema e chamar as autoridades competentes para prender esse tipo de pessoa. A Prefeitura alega que não tem a lei e que, por isso, o município não possui competência legal para realizar o serviço de fiscalização. Fica por isso mesmo? Não, aliás, a Prefeitura não está fiscalizando nem aquilo que a lei expressamente determina. O que dizer diante de uma saída jurídica dessa de mau grado, de má qualidade? Não precisa de lei para fiscalizar. Precisa de policiamento, é só isso. Isso se trata de exercício legal, não precisa de uma lei para você regulamentar uma coisa que é crime. É diferente o entendimento. Isso chega a subestimar a capacidade de conhecimento, a capacidade cognitiva do cidadão. É caso, torna a repetir, de polícia. Tem que chamar a polícia militar, tem que a Guarda Municipal, se for o caso, exigir a prisão e a condução dessas pessoas até a delegacia de polícia. Elaborar o termo circunstanciado e estas serem apresentadas em juízo, sob pena da detenção em flagrante. Ninguém é obrigado a dar dinheiro. Às vezes eles até estipulam um valor para você pagar. É o cúmulo, né? A privatização do espaço público, é o cúmulo do constrangimento, é a sensação de imunidade e impunidade que toma conta dessas pessoas que estão praticando esse tipo de delito. Ou seja, fomos deixando, não é? Ah, não vai dar nada, hoje a gente dá um dinheirinho, a gente tem dó, a gente precisa ajudar, é social, sim, concordo que seja o social, mas nunca o social vai estar respaldado por uma atitude criminosa. Doutor, existe uma ação civil pública tramitando e se a justiça decidir pela legalização, como é que deve ser a atividade? Aí sim nós teremos que ter lei municipal justamente para regulamentar esse tipo de atividade. Eximindo somente, desculpe, a questão do exercício ilegal da profissão, mas nada que vai eximir um Código Penal que prevê um crime de constrangimento ilegal ou um crime de extorsão e, acima deles todos, ainda uma Constituição Federal que garante o patrimônio e a dignidade da pessoa humana. Ou seja, lei municipal é somente para eximir a questão da contravenção. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Já, Davi.